Aqui, amém? Eu sei que nós não podemos tocar uns nos outros, mas você pode levantar a mão para o seu irmão e dizer assim: olha, o Senhor é contigo. O Senhor é a nossa força. E é nele que nós confiamos. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus. Hoje eu estava, quando o bispo me convidou, e eu comecei a pensar na palavra, né? E o tempo todo me vinha ao coração louvor, gratidão, adoração, porque nunca houve um tempo como esse, que o nome dEle merece a nossa adoração e a nossa exaltação. E eu quero te convidar a pensar comigo, algo que o Espírito Santo foi colocando nos meus ouvidos, algo que você conhece, algo simples, uma palavra simples, mas algo que é de Deus para a nossa vida, amém? Simples, algo que você já leu várias vezes, algo que já foi pregado aqui várias vezes, mas como o Espírito Santo foi falando ao meu coração, atitude, atitude, atitude. E aí quando eu fui falar ao Senhor, orando ao Senhor e pedindo a palavra, me veio esse tema ao coração. Como vencer nesse tempo? Como triunfar nesse tempo? Como viver de glória em glória nesse tempo? Como alcançar a paz nesse tempo? Como alcançar a saúde nesse tempo? E aí o Senhor me levou a 2 Crônicas, capítulo 20. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. 2 Crônicas, capítulo 20. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Diz a palavra do Senhor, pode permanecer sentados mesmo. Diz a palavra do Senhor assim: depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, e eis que os guerreiros já estão em Hazazon-Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio do Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Amém? Eu quero estar falando com você algo que o Senhor ministrou no meu coração. E quando nós vamos no texto anterior, no capítulo 19, nós estamos vendo algo muito poderoso que está acontecendo aqui, uma grande reforma, uma obra reformadora que o rei Josafá está fazendo. E o que eu achei interessante, que surgiu do coração dele, estava olhando aqui no comentário e diz que onde sentiu-se pessoalmente motivado para liderar uma reforma religiosa. Josafá sente em seu coração o desejo de reformar, de renovar, de mudar algumas coisas, de trazer algumas coisas à realidade. E o interessante que ele, motivado por isso, ele influencia aquele povo. E o povo de Deus se dispõe em um ato de arrependimento, em uma firme disposição, obedecer à palavra de Deus. Está acontecendo uma reforma do versículo 4 do capítulo 19 até o versículo 11, onde está relatando esta obra reformadora. E agora no capítulo 20, que eu achei muito interessante, que na minha tradução diz assim: depois disto.
depois de algo tão maravilhoso, de alguns posicionamentos, de alguns ajustes, a palavra de Deus diz, depois disto, Josafá é cercado por uma situação difícil. Ele está no momento agora de uma situação adversa, de uma circunstância contrária. A palavra de Deus diz que ele é avisado, que vinha contra ele uma grande multidão. Estava vindo contra ele um povo numeroso, e diante da sua situação, em desvantagem, a palavra de Deus mostra que ele tem uma reação. E eu quero te perguntar, te convidar a pensar, quantas vezes nós passamos por situações que verdadeiramente parece que estamos cercados? Quantas coisas que nós passamos ou estamos passando, que parece que quer nos cercar, parece que quer nos amedrontar, nos intimidar, nos acuar. Não está tão diferente. Nós vivemos um contexto e muitas coisas estão sendo restringidas, não é verdade? E a sensação que temos é que estamos cercados. E há um louvor que eu gosto muito, que diz, em poucas palavras, quase não tem letra, mas ele diz, parece que estamos cercados, só parece. E é assim que eu devo estar diante da presença de Deus, louvando, só parece. Ele diz assim, olha, parece que estamos cercados. Pode cantar? Só parece. E eu quero te convidar a pensar, que o rei Josafá está numa situação como essa. Também tem uma situação muito parecida. A gente sabe, a palavra de Deus diz que o povo de Israel também, ao sair do Egito, no capítulo 14, e a gente sabe que no momento que estamos atingidos, afligidos, alguma coisa que vem contra, nós temos preocupação imediatamente, isso é normal. Não é pecado no momento em que nós recebemos uma notícia, o nosso coração se atemorize. Mas o que nós precisamos entender é que ele aparentemente estava numa desvantagem. Ele sentiu medo, ele teve preocupação, ele teve um momento, uma situação normal, de momento, como ser humano. Mas é algo que ele teve, mas não permaneceu. Ele escutou a notícia, ele recebeu a notícia, o coração dele esmoreceu diante da notícia em medo, foi atemorizado em medo. Mas não permaneceu dominado, ele não permaneceu amedrontado. É o que muitas vezes, como ser humano, nós sentimos. Quando a notícia vem, parece que vai nos dominar, parece que vai gerar esse pânico, gerar no nosso coração algo que possa nos amedrontar. E às vezes também tomados por dúvidas. Será que é o fim? Estamos perdidos.
Muitas vezes isso vem na nossa alma, não vai dar certo. Algumas coisas vêm no nosso coração, muitos até dizem, vamos morrer. Você já ouviu isso nesses dias? E eu quero te dizer, não é a reação que Deus espera de mim, de você. Ninguém aqui está livre de momentos difíceis, ninguém está livre de uma notícia. Se nós ouvirmos as notícias, dá pavor. Mas o que o Senhor quer falar conosco, talvez você vai pensar, o que tem a ver com o que está acontecendo aqui? Tudo o que o Senhor tem para mim e para você nessa noite, para você que está em casa. Eu sinto a presença, uma unção de guerra, desde a hora que eu cheguei aqui. A minha vontade era de gritar no louvor, a minha vontade era de pular, a minha vontade era de saltar, porque eu estou na casa do meu Pai. E é nele que eu sou mais forte, que eu sou mais do que vencedora. E aí quando nós olhamos essa palavra e que as dúvidas, as preocupações, os medos querem gerar coisas horríveis no nosso coração, o Senhor não espera nem de mim nem de você estarmos cabisbaixo diante da adversidade. O que nós precisamos entender é o que o Senhor quer de mim, de você, como se comportar diante de momentos que parece que estamos cercados. Como se comportar diante disso? Imagine você, de um lado montanhas, do outro montanhas, um exército furioso, porque nós sabemos que o inimigo está furioso. E na frente, eu tenho que passar. Eu tenho que chegar lá. Eu tenho que alcançar o propósito. Eu preciso prosseguir, mas tem um limite aqui que eu preciso vencer. E aí a palavra de Deus vai nos mostrar que tomar atitudes faz a diferença. Ficar sentado, lamentando, reclamando, murmurando, choramingando, não vai resolver problema nenhum. Mas a palavra do Senhor nos mostra a atitude, o comportamento que nós precisamos ter nos momentos em que estamos, como que parece, cercados. E aí diz que tomar essa atitude, sabe o que é a atitude, queridos? Maneira de se comportar, de agir ou de reagir. Isso que significa atitude. Que atitude você está tendo diante das notícias? Que postura nós estamos tendo diante do momento? Nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai que é sobre nós. Nós temos aquele que pode todas as coisas, que cobre as nossas vidas. Qual é o comportamento, qual é a atitude, qual tem sido a minha maneira de mostrar as minhas ações, as minhas reações? E aí eu quero te convidar a pensar o que está acontecendo aqui. Porque o que Deus espera de nós, quando nós estamos, que parece assim, meio cercados, é o que Josafá vai nos mostrar aqui. Só que eu não vou falar da palavra por inteiro aqui, o capítulo inteiro. Eu quero me atentar, quero me restringir aqui numa palavra só. Porque diz a Bíblia que ele teve medo, ele teve pavor, mas ele decidiu buscar ao Senhor. Ele convoca um jejum nacional. Convoca o povo diante de um posicionamento de oração. Mas tem algo que mexeu com o meu coração nessa palavra. E olha que eu já falei essa palavra por tantas vezes, e já li por tantas vezes. Mas no versículo 5 diz assim: durante esta Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa do Senhor, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se de pé. O rei Josafá colocou-se em pé, diante da comunidade no Pátio Novo. E eu quero te convidar a pensar no que o Senhor quer falar comigo e com você. O que Deus espera de nós?
Ele está com medo. A notícia chegou. O perigo está chegando também perto. Ele convoca o povo para orar. E eu imagino a cena. Porque eu vejo que quando nós estamos com pavor e com temor, imediatamente a gente dobra os nossos joelhos. Imediatamente a gente se prostra, a gente clama, a gente grita, a gente geme. Diante do Senhor, eu me dobro. Diante da guerra, eu me levanto. Diante da adversidade, me coloco de pé. Na posição que Deus quer. Da maneira que Deus quer. Porque é desta forma que Ele vai me abençoar. E não é por minha causa, porque a bênção já está nas mãos dEle. Mas queridos, agora é a hora. Coloca-te de pé, diz o Senhor. Agora é a hora. Eu sei que o medo veio. Eu sei que as palavras contrárias vieram. As notícias vieram. O perigo ainda está. Mas o Senhor está dizendo: coloca-te de pé e comece a clamar. Aquele que pode, aquele que abre, aquele que jorra, aquele que faz acontecer é o Senhor. Ele se coloca de pé. É a forma que Deus quer. Levanta a tua cabeça. Levanta os teus olhos. Pega a tua espada. Reassuma a sua fé. Revigore as suas forças. Naquele que pode todas as coisas. Naquele que não há nada impossível para Ele. E eu olho. A palavra de Deus diz que Ele se coloca de pé diante da comunidade, se coloque de pé diante do inferno, se coloque de pé diante das más notícias, se coloque de pé diante daquilo que ainda não tem, porque a Bíblia diz que Ele traz à existência aquilo que não tem. Se coloque de pé. Esta é a palavra do Senhor. Qual a maneira de se comportar diante da adversidade? Diante de Deus, é prostrado. No início ele se prostra. No início ele decide buscar ao Senhor ali. Agora é a hora da guerra. É a hora de estar na posição que Deus quer. E a Bíblia diz que ele começa a clamar: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habita soberano nos céus? Não és tu que governa sobre todos os reinos nas nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Josafá utiliza de armas de guerra. Você quer vencer? Nós queremos estar na posição que Deus quer. Nós queremos estar nesse momento com um comportamento que condiz com o que a palavra de Deus diz. Então se coloca de pé e utilize as armas de guerra. Nós já temos algumas armas que a palavra mesmo nos diz: oração, jejum. Mas eu quero te convidar a usar a atitude que Deus quer para mim e para você. Para mim estar aqui hoje é uma atitude. Para mim estarmos aqui hoje é atitude. Nós amamos a um Deus que pode todas as coisas. Sabe, queridos, quando Ele vai, eu imagino, eu comecei a vivenciar essa intercessão. E eu comecei a pensar na atitude que estava dentro do coração, porque a primeira atitude foi ficar de pé. Agora a atitude que ele precisava sair de dentro do seu coração para fora. E uma que eu posso dizer que o Espírito Santo soprou literalmente nos meus ouvidos nessa manhã: confiança. O que é confiança? Esperança. Tem coisas boas. Deus não está morto. Ele está bem vivo. E queridos, eu quero dizer para você, tem gente prosperando nesse tempo. Tem notícias de pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E Ele pode. A palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 5, 14:
esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Ele está te ouvindo. Ele está ouvindo a sua família. Ele está ouvindo o que você está clamando nessa hora, você que está em casa, você que está ouvindo a palavra de Deus. A esperança, confiança, é esperar naquele que pode todas as coisas. E aí, queridos, o Espírito Santo falou mais uma coisa: lança. Sabe o que é lançar? Arremessar. Você sabe no esporte o que é o arremesso? Pega esse momento que você possa estar sentindo aí agora, seja o que for, pega esse problema e lança para o Senhor. Isso é lançar. Lança a sua ansiedade ao Senhor, porque é Ele quem tem cuidado de vós. Lança, arremessa, pega a luta, a ansiedade, seja o que for, seja todo o problema, tudo que tem passado, pega aí agora e lança. Eu tive vontade de pegar uma bola e jogar aqui, viu? Quase trouxe, para que a gente visse. Querido, o Senhor está falando assim: olha, pode lançar que eu aguento. Pode ser o peso que for, eu aguento. Eu não vou deixar cair não, porque eu tenho cuidado de vós, diz o Senhor. Pode jogar. Talvez se eu jogasse para Ellen aqui agora, poderia acontecer alguma coisa e cair no chão. Mas você pode pegar o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está enfrentando. Pega esse problema agora, lança para Ele, porque Ele não deixa cair. E Ele diz assim: pode lançar para mim, porque eu tenho cuidado de vós. E aí, queridos, algo mais que eu pude imaginar nessa intercessão. O que pode vir ao meu coração? Traga a memória aquilo que possa te dar esperança. Se no princípio eu disse que confiança é esperança, então traz a memória. Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, Ele é o mesmo Deus de sempre. Ele está presente na nossa vida. Acabamos de falar aqui: pode jogar, pode lançar para mim, porque eu cuido de vós. Então, traga a memória. Ele já falhou alguma vez com você? Ele já te deixou sozinho alguma vez com você? Alguma vez Ele deixou de te surpreender com provisões, com milagres, com tudo aquilo que Ele tem para derramar na nossa vida? Alguma vez Ele falhou? Homem falha, Deus não. Traga a memória, contudo, Lamentações 3:21, contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança, confiança, certeza, convicção naquele que pode fazer todas as coisas. Traga a memória. Quantas portas Deus já abriu? Quantos mares vermelhos Ele já não abriu diante dos nossos olhos? Quantas coisas? Traz a memória. E uma outra coisa: agradecer. E o interessante que foi, eles louvaram aqui sobre o agradecimento. Agradeça. Sabe por quê, queridos? Agradecer é demonstrar gratidão. Agradeça. Está difícil? Agradece. Obrigado, Senhor. É pouco, mas tem. As dificuldades estão ali, Senhor. Está meio apertado, mas graças a Ti está acontecendo. Senhor, muito obrigada. A hora que a palavra vier na boca para murmuração, para abrir portas para destruição, abre a boca e comece a dizer: obrigado, Senhor, porque eu tenho uma eternidade. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas que estão acontecendo, nada está fora da Tua visão, nada está oculto diante dos Teus olhos. O Senhor está vendo todas as coisas, o Senhor está trabalhando, já tem promessa na Tua palavra. Eu tenho certeza da eternidade. Obrigada, Senhor, ainda que aqui está restrito, eu tenho uma eternidade no céu. Obrigada, Senhor.
Obrigada pelo sacrifício na cruz. Obrigado porque hoje eu tenho libertação. Hoje eu tenho salvação. Hoje eu tenho cura. Obrigada, Senhor, pela minha família. Obrigada, Senhor, pelas minhas provisões de cada dia. Obrigada, Senhor, por este dia. Atitudes que eu comecei a imaginar nessa palavra. E se você for olhando o contexto, todas as coisas vão sendo conduzidas para isso aqui, porque foi o Espírito Santo que foi soprando no meu ouvido. E aí diz, louve. E olha o que o contexto diz aqui. O profeta chega e dá a direção para que eles pudessem louvar ao Senhor. Louve. Não é simplesmente cantar. Não é simplesmente ecoar a sua voz. Louve. Exalte. Sabe o que quer dizer louvor? Aleluia. É algo de forma intensa. É algo extravagante. É o tempo. É a hora. Levanta a sua voz e louve ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que é vencedor invicto. Louve. Levante a sua voz nesses dias. Levante a sua voz e diga: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Estão aqui. Você pode cantar mais alto a Ele. Deixa essa unção ser derramada no seu coração e no meu coração nesta hora. Pegue a sua Bíblia. Ela está aí? Aqui está a verdade. Você pode levantar ela mais alto um pouquinho? Eu sei que tem umas que são pesadinhas, né? Agradece. 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 Louve. O seu coração anseia por isso. Louve a Ele o mais forte que você puder, queridos. Eu sei que não é voz. Onde você está, querida, aí na sua casa, nós louvamos ao Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele mais forte que você puder. As suas mãos não são impedidas de exaltar, de glorificar, de adorar ao Rei, ao Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Você pode dar um aleluia a Ele, essa adoração extravagante ao Rei. Senhor, não há impedimentos neste lugar. Não há impedimento, Senhor. Não são cadeiras que nos separam. Não são faixas que nos separam. O Espírito Santo nos une. Nós louvamos a Ti, Senhor. Nós não cansamos de reconhecer a Sua generosidade para conosco. Nós Te exaltamos. E eu quero fechar esta palavra. Você vai abrir em Salmo 150. Você vai se colocar de pé. Confia. Lança. Traga memória. Agradeça. Louve. Essa é a palavra do Senhor. Se o bispo ainda dá tempo, eu queria pedir o louvor para cantar esse cântico
aquele que vocês cantaram aqui. Cerca? Eu não sei ele. Parece que estamos. Olha o que a palavra de Deus está nos conduzindo a proclamar nesta hora. Olha o que a palavra do Senhor. A gente conhece o contexto. Josafá venceu. Eles se colocaram na posição de adoração. Adoraram. Enquanto eles adoravam, muitas vezes Deus vai nos levar para a guerra. Mas muitas vezes Deus vai fazer com que a gente só louve. E essa é a hora do louvor da igreja se erguer de uma forma tal, ainda que estejamos cercados, nós precisamos erguer a nossa voz e dizer: aleluia. Louvai a Deus em seu santuário. Está aí na sua Bíblia. Louvai-o no seu majestoso firmamento. Louvai-o por seus grandes feitos. Louvai-o por sua infinita grandeza. Louvai-o ao som de trombetas. Louvai-o com harpas e cítaras. Louvai-o com tamborins e danças. Louvai-o com instrumentos de corda e flautas. Louvai-o com grande clangor dos símbolos. Louvai-o altissonantes trombetas. Que todos os seres vivos louve ao Eterno. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Aleluia! Não são cercados que vão te impedir. É assim. Coloca-se de pé, interiormente e exteriormente. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Aonde você está na sua casa, não tem cerco que te impeça de louvar. Mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou. Assim que eu luto minhas guerras. É louvado, queridos. Minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas. Você pode levantar a sua mão? Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia! Parece que estou cercado, mas estou Mais guardado forte. por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia! É assim. É de pé. É de cabeça erguida. É com as armas de guerra nas mãos. É com a palavra de vida na boca. Comece a louvar ao Rei, querido. Não seja um espectador no meio, neste tempo. O nosso comportamento, a nossa atitude é daquele que sabe que Ele já venceu. E Ele já venceu a minha guerra. Em nome de Jesus. Só parece. Só parece. Você vai falar: pastora, parece fantasia. Parece fantasia. Muitas pessoas falam: ah, é conto. Não é conto, é promessa. É promessa. Desde Gênesis, Apocalipse, nós nunca vimos o Senhor falhar. Ele não falha. Ele é fiel. Suas misericórdias duram para sempre. As bênçãos do Senhor, as misericórdias, o poder de Deus se renova a cada manhã. A sua graça é sobre nós. A cada manhã nós podemos nos levantar e saber que há um novo dia. A cada manhã nós podemos levantar e dizer: eu consagro esse dia ao Senhor. Eu consagro a minha família ao Senhor. Ele está, Ele é, Ele se faz presente, queridos. Levante a sua adoração. Deixa sair das suas entranhas
você é filho. E quanto mais, de forma maior e mais intensa, adoramos, exaltamos, glorificamos, mesmo em meio à adversidade, Ele vai dizendo: pode andar que eu vou contigo, pode dar os passos. E pelo contrário, queridos, que muitos pensam, Ele está nos chamando para a gente andar com Ele. Tem muita gente chamando Deus para andar com Ele. O Senhor está falando assim nessa noite: anda comigo, anda comigo, veja o que eu faço a cada manhã, a cada dia. É o que nós já temos visto, e Ele vai fazer ainda mais. Só parece que estamos cercados. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está vivendo isso? Você que está em casa, você que está aqui. Tem hora que bate um medo, não bate? Tem hora que a gente fala: meu Deus, onde vai parar isso? Os primeiros dias a gente pensou: vai acabar rápido. Né? Agora, quando vai acabar isso? Aleluia. Quero orar por você nessa noite. Tem algumas coisas aí que Deus falou: se prostrar diante de Deus, ficar de pé diante da luta, lembrar o que Deus já fez. Josafá lembrou. Depois o que mais? Começar a louvar. Verso 22: quando começaram a louvar, Deus pôs confusão entre os povos lá. Eles começaram a se derrotar, a se destruir um ao outro. Louve, 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 louve. Adore, adore, adore. Deus tem falado isso. Pastora Cátia pegou um dia desse no culto das 16, uma palavra semelhante, esse mesmo texto. Hoje no culto das 4, pastor Hamilton pegou a mesma coisa. Louvar, 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 louvar. Deus está te chamando para louvar. É hora de mostrar em quem você confia, em quem nós confiamos. Nós confiamos é no Senhor.